Pessoal da torcida tricolor, estou gravando este vídeo, é um vídeo extra, um vídeo que não estava programado. Eu não sei se vou gravar mais vídeos, se ele vai entrar numa playlist nova para eu poder falar de coisas do São Paulo, mas este vídeo, o vídeo que vai inaugurar, tem a ver com torcer, com torcida, com o momento de a gente não poder desistir. Quando eu pensei nesse vídeo, foi antes de acontecer alguns fatos na internet aí, né? O Barolo e o Resenha, pelo menos dos que eu vi, foram dois que disseram estar cansados de tudo que está acontecendo no São Paulo, que perderam o prazer de acompanhar o clube. E, gente, eu entendo, é uma coisa que eu estava conversando agora há pouco com o Perecini, eu gravei com ele o Contextualizando de amanhã, falando de finanças, ou seja, já prevendo um cenário ainda pior para o ano que vem, ou projetando a possibilidade de um cenário pior para o ano que vem. E aí eu falei, eu vou gravar esse vídeo, eu resolvi gravar mesmo, o Perecini está muito irritado ainda com o jogo, dá para perceber isso no vídeo de amanhã, vocês vão perceber isso no vídeo de amanhã. Eu falei, vou gravar esse vídeo, porque não é só uma questão, não é só motivado por essa galera que tá chateada nesse momento e que tá sentindo muito. O Barolo falou até de questão de saúde que tá pegando, e até uma coisa que o Perecini falou, cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe o momento que precisa se desligar. Não é só essa galera, eu tenho relatos de muitos torcedores aqui do canal que falaram, cara, eu não sei como é que você continua, eu parei, eu desencanei, eu não tenho mais nenhuma motivação para continuar. E aí eu vou tentar explicar por que eu ainda tenho essa motivação e por que eu não vou deixar que o Leco vença, porque nem sei se é uma intenção, para mim o Leco é apenas incompetente. O problema é que eu vejo muita importância neste momento em defender o São Paulo, em apoiar o São Paulo, em torcer para o São Paulo, em fazer a diferença para o São Paulo. Neste momento, é esse momento que a gente vai criar a torcida mais cascuda, mais casca-grossa, e a torcida que vai empurrar o time é o que a gente precisa, nesse momento que a gente precisa. E aí eu sei que vão ter muitos argumentos, eu não vou empurrar um bando de vagabundos, eu não vou empurrar uma administração incompetente, uma administração que quer o mal do clube. Gente, eu vou falar por experiência. Eu já vi muita coisa no São Paulo. Assim, minhas primeiras memórias datam da década de 80. Eu vi muita fase boa, vi muita fase ruim. E eu aprendi isso com meu pai logo cedo. E aí eu vou contar uma história muito pessoal. Eu era criança, ainda estava jogando numa categoria na época, acho que chamava fraldinha. Pelo menos é a memória que eu tenho. Eu era muito criança e a gente estava jogando e eu perdi o jogo. Eu perdi o jogo, eu talvez já tenha contado essa história aqui. Eu fiquei arrasado, eu chorei, óbvio, que eu era criança, né? A garganta ficou apertada, eu senti uma dor profunda que eu não estava acostumado, uma criança não está acostumada a perder. Foi a primeira vez, eu tenho essa memória muito forte, assim. Meu pai, eu estava no corredor, tinha um corredor ali saindo do clube, eu jogava pela ABB, pelo Banco do Brasil, eu saí ali pelo clube, na época que meu pai queria que eu jogasse na linha, eu já queria jogar no gol, mas eu era muito criança para decidir isso, e para convencer ele, depois eu consegui jogar no gol, e ele viu. Eu saí ali no corredor, e vejam, gente, meu pai foi muito habilidoso, meu pai foi profissional, jogou em clubes, jogou no Guarani, jogou no Serra Negra, futebol de salão, ele teve várias premiações como melhor jogador de São Paulo, melhor jogador de Campinas, melhor jogador de Guarulhos, em várias ligas que ele disputou. Então eu sempre tive essa sombra e sempre escutava histórias dele. Então no momento que eu senti aquela dor horrenda, eu abracei ele e meu pai falou, você tá sentindo isso? Tá sentindo essa dor? Você tá sentindo isso? Falando para uma criança, tá? Ele falou assim, pois bem, absorva bastante dessa dor e da próxima vez que você estiver na quadra, faça tudo que estiver a seu alcance para que isso não aconteça de novo. Porque vai acontecer muito. Na sua vida você vai perder muito mais do que ganhar. E quando você ganhar, a satisfação vai ser enorme. E você vai ter que lutar todos os dias e muito. Como eu não tinha a habilidade dele, meu pai era canhoto, eu sou destro, meu pai sempre jogou ele jogava como ponto esquerdo, ele era um cara goleador, ele era um cara artilheiro, eu sempre joguei defensivamente para destruir jogadas e tal. Eu aprendi a lição que eu tinha que compensar o que eu não tinha da habilidade dele
com raça, com vontade, com técnica. Só que isso não é pro futebol. O futebol é só um exemplo do que a gente faz na vida. A vida vai te dar muita porrada. Muita porrada. O que tá acontecendo agora no São Paulo é isso. A gente tá tomando muita pancada. Não é à toa que meu personagem preferido é o Capitão América, que é um cara que é o cara de tomar porrada. Pra quem acompanhou o universo cinematográfico da Marvel, é de acompanhar. O cara vai tomar porrada, vai levantar e falar, cara, eu posso fazer isso o dia inteiro. Foi assim que meu pai me ensinou que eu devo fazer. Eu nunca deixei de torcer para a seleção brasileira, apesar de torcer também para a Uruguaia, por causa de um momento especial que eu tive com a Vives lá. Foi nossa primeira viagem e teve uma coisa que eu vou contar mais pra frente para vocês, se eu tiver continuar esses vídeos ou em algum outro momento. Mas assim, a questão é, nunca vou deixar de torcer para o São Paulo, nunca vou deixar de acompanhar, porque meu pai sempre falava isso. Se tem alguma coisa errada, a gente tem que brigar para consertar. A gente não pode deixar os caras ganharem da gente. Em algum momento a gente vai ter que ganhar. E como? Lutando mais, empurrando mais e gritando mais. O São Paulo está sendo despedaçado por administrações há 10 anos. A gente está fazendo o trabalho aqui. O São Paulo perde e a gente está investindo em equipamento. Por que a gente investe em equipamento? Porque a gente tenta mandar mensagem, a gente tenta conversar, a gente tenta convencer as pessoas que vale a pena a viagem, que vale a pena ir ao estádio, que vale a pena gritar o jogo todo, que vale a pena acompanhar, mesmo que a gente fala isso, é importante cobrar. Você vai ter mais voz se você estiver lá. Se a gente tiver a casa cheia, a gente vai ter mais voz para tirar essas pessoas. Eu tô com a camisa do Lugano porque meu pai falava, olha, mira no exemplo do Chicão, do Pintado, do Doriva, do Lugano. É assim, isso você vai ter que ter. Quando não tiver técnica, a gente vai ter que ter coração. Nesse momento, falta competência ao São Paulo, competência administrativa, falta inteligência. Os dirigentes que tomam conta do clube hoje, eles são populistas, eles fazem contratações impensadas para agradar o torcedor. O Leco, ele tinha, e a gente vai falar isso no vídeo de amanhã que a gente já gravou, ele tinha que ter feito uma administração para consertar as finanças e preparar terreno para o próximo presidente. Mas meteu os pés pelas mãos, o resultado está aí. O São Paulo é uma inconstância, são vexames, são fracassos. Mas não... entenda, quem não quiser mais participar disso, eu entendo perfeitamente. Porque todo mundo sabe, como o Gabriel falou, onde o calo aperta. Se está fazendo mal para a sua saúde, cuida da sua saúde. Mas vai deixar a coisa mais difícil para quem ficar. Quem ficar vai ter que brigar mais, porque vai ter menos gente brigando, vai ter menos gente empurrando. Mas eu acredito que São Paulo chegue em algum lugar, porque é um time que tem grandeza. E eu acredito que São Paulo chegue em algum lugar se tiver mais gente empurrando. A gente está fazendo investimento em equipamento, a gente é sócio torcedor. Eu, a Vives, a gente compra ingresso para todos os jogos. O Gabriel, ele vai nos jogos não como imprensa. Ele se credencia, mas ele entra com o ingresso, fica na arquibancada, porque ele precisa gritar o jogo todo. E eu fico na zona de imprensa fazendo Twitter, porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente e a gente precisa aumentar a nossa capacidade de conversar com as pessoas, de convencer as pessoas. Então o que eu estou falando aqui, eu não quero ser fiscal de torcida, de jeito nenhum. Eu não quero dizer o que cada um de vocês precisa fazer. Eu estou dizendo o que eu faço, o que eu entendo que é mais benéfico para o clube. Mais benéfico para o clube é torcer. E aí o Gabriel falou isso, se eu soubesse dessa doença, se eu soubesse que eu ia ter uma doença terrível, que fosse me afastar dos estádios, e se eu pudesse escolher quando ter essa doença, eu preferia tê-la quando São Paulo está bem. Porque quando São Paulo está bem, não precisa de mim. O torcedor está lá para os momentos difíceis. O torcedor está lá para fazer a diferença. O torcedor está lá para não baixar a cabeça e gritar enlouquecidamente enquanto for possível. Isso é uma visão particular. Então assim, quando perguntam para mim, pô, como é que você consegue? Como é que você consegue gravar o vídeo? Não tem nada que eu ame mais que o São Paulo. Não tem nada que eu ame mais que o São Paulo. A coisa mais próxima, falando de esportes, para vocês terem uma ideia, eu torcia para três clubes. São Paulo Futebol Clube, primeiro, e desde criança nasci assim. E eu torço pro Devils, que é essa camisa que está aqui atrás, e torcia pro Boston Celtics. Respeito hoje muito o Boston Celtics, conheço muito da história, já fui no ginásio. Ah, mas por que parou de torcer? Parei de torcer porque o São Paulo tem um time de basquete. Eu não consigo torcer para um time de basquete se o São Paulo tem um. Eu vou torcer pro São Paulo.
E torcer muito para o São Paulo nunca ter um time de hóquei no gelo, porque o Devils eu tenho uma paixão muito grande. Para vocês entenderem, torcer não é fácil. Torcer dói, torcer machuca, torcer deixa a gente sem dormir, torcer deixa a gente sem comer. A gente faz isso, pelo menos eu falo por mim, por paixão. Porque quando vem a vitória, também vem a gratificação, também vem a alegria. Eu não vou esquecer a classificação para a Libertadores, que foi complicadíssima. Que estava eu e a Vives no quarto, quando eu estava morando ainda com meu irmão, com o Kay, que eu citei aqui como uma pessoa mais do que importante na minha vida. O Gabriel, as portas ficam abertas lá na casa do Japa, a gente não trancava a porta. O Gabriel irrompeu, ele abriu a porta do quarto e pulou no meio em que estava eu e a Vives. E a alegria de nós três, naquele momento, compensa todo o sofrimento que a gente passa. Eu acredito que o São Paulo vai se levantar e assim, eu vou torcer para que todas essas pessoas que hoje estão cansadas, que hoje estão preocupadas, que hoje se sentem derrotadas por uma administração patética, que não tem o nosso apoio, que elas não desistam. E que ninguém desista. E que a gente consiga motivar as pessoas. É muito importante torcer. Por que eu coloquei essa camisa aqui? Essa camisa aqui é de um jogador que eu tenho muita admiração, que é o Taylor Hall. Foi o único jogador da franquia do Devils. É um parênteses enorme que eu vou fazer, mas para explicar o que é torcer. Eu comprei essa camisa, ela chegou hoje. No dia que eu estou fazendo 6 anos de compromisso aqui com a Vives, da primeira vez que a gente definiu, não, é isso, é agora. Nosso primeiro beijo foi no Morumbi. Toda a nossa história tem a ver com São Paulo. Ela está aqui do meu lado. Tá aqui onde não tá aparecendo, ela tá ali. Enfim, essa camisa chegou hoje. Taylor Hall esse ano não está bem. No fim dessa temporada vence o contrato dele. Não sei se ele vai renovar ou não vai. Torço para que ele renove e para que ele consiga ganhar um título. O Devils tem 3 que estão marcados ali na gola da camisa, aqui na parte interna. Eu comecei a acompanhar o Devils comprando o campeonato, porque é o jeito de eu ajudar o clube também. Eu ajudo as agremiações que eu torço, que agora são 2, São Paulo Devils e São Paulo do basquete. Eu compro o campeonato e assisto todos os jogos que não conflitam com os jogos de São Paulo. Quando conflita, eu assisto no dia seguinte, porque é streaming, eu posso assistir qualquer hora. O Hall não tá bem esse ano ainda. Não tá bem, tá muito mal. E o Devils teve jogos horrorosos. O primeiro jogo da temporada tava ganhando de 4-1. O técnico mudou as linhas. Tomou um empate, perdeu no shootout. Segundo jogo, tava perdendo de 4-1. O técnico não mudou as linhas, perdeu de 7-2. Terceiro jogo, tava ganhando de 3-2 no último segundo. Tomou um empate com os caras tirando o goleiro, perdeu o jogo na prorrogação. Aí ganhou um jogo e o clássico, e aí o jogo seguinte ele estava acontecendo junto com o jogo do Palmeiras. Terminou o jogo do Palmeiras, eu estava arrasado, irritado, transtornado, a cabeça explodindo. E eu já tinha comprado a camisa, porque eu queria muito ter essa camisa, finalmente a camisa chegou, que bom. Eu tava na expectativa, sabia do medo, foi uma oportunidade essa camisa, por isso eu comprei a do Hall, senão eu teria comprado talvez um jogador que tivesse renovado. Eu gosto muito do Hall, mas talvez tivesse escolhido o Richard, que... Enfim, terminei de ver o jogo do Palmeiras, terminei de gravar o vídeo, e vocês viram o estado que eu tava no vídeo. O Devils estava ganhando o jogo de 5-3 em casa, contra o Tampa Bay Lightning, que é um time bem forte da liga. Eu botei, na hora que eu consegui colocar, que foi o momento que eu terminei de gravar o vídeo, tudo que eu sentei e falei, deixa eu tentar relaxar um pouco, deixa eu tentar me desligar. Eu coloquei, o Tampa Bay diminuiu. 5-4. Eu falei, pô, não é possível que vai acontecer uma tragédia. Era possível. O Tampa Bay empatou com um gol contra do Hall. Um jogador que eu admiro e que estava para chegar a camisa. O Tampa Bay virou. O Devils conseguiu empatar no último minuto, tirando o goleiro, com um cara fazendo hat-trick, que é o Palmeiras, que é um excelente jogador. Na prorrogação, o time vai para um ataque, perde o gol com 2 defesas fantásticas do goleiro, bola na trave, no contra-ataque a gente toma o gol e perde o jogo. Depois do jogo do Palmeiras, esse do Devils, tipo, minha saúde, eu não dormi, não por causa do Devils, muito mais por causa do São Paulo. Mas assim, a minha via de escape foi mais uma porrada. Torcer é isso. Às vezes tudo dá errado. Às vezes a gente tem momentos terríveis. Torcer é sofrimento. Tem os momentos de alegria, mas é torcer. Faz parte. E tem os momentos de gratificação. Eu não acredito que essa diretoria, por mais incompetente que seja, vai derrubar um time da grandeza do São Paulo. Eu vi esse time desde a década de 80 sonhar com Tóquio. Demorou para conquistar. Doeu perder em 87. Doeu perder o brasileiro para um rival que nunca tinha conquistado em 90. Mas a gente levantou a cabeça. E o que a gente viu? O time conquistar o mundo.
Pode demorar para acontecer de novo, pode não acontecer de novo, mas minha parte eu vou fazer. E o que é minha parte? É consumir o que eu posso do clube, é torcer, é criticar, é cobrar, mas não quando a bola está rolando. Ah, mas você quer mandar, como é que eu faço? Não, eu estou falando o que eu faço, o que eu entendo que é mais benéfico para o clube. É por isso que a gente investe no canal, é por isso que a gente faz vídeo. Vocês viram, eu abri um canal Banda Nerds. Por quê? Para relaxar, porque o São Paulo me deixa muito tenso. O último vídeo que eu gravei, que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu conheci e que infelizmente se foi o do André Matos. Eu vou gravar mais vídeos lá, que eu sei que eu consigo, eu tenho disciplina, eu vou chegar lá. Mas eu não consegui por causa do momento do São Paulo, porque o São Paulo precisava de toda a minha atenção possível. São Paulo precisava que eu explicasse para o torcedor o que está acontecendo, o que está acontecendo, por que a gente foi contra, sei lá, a chegada de um técnico que ia ter pouco tempo de implementar um trabalho. Por que eu estou preocupado com contratações que São Paulo fez, sem saber como vai pagar? Por que eu tenho medo de São Paulo ficar com veteranos e vender jovens e num ano que pode ter Libertadores? Pode ter Libertadores. Por que eu tenho receio de uma administração que conta, vamos contratar Daniel Alves, que provavelmente vem um investidor, daí não vem. São Paulo está bagunçado. Hoje eu estou fazendo uma campanha forte para que o clube separe o social, né, o social do clube, o clube se separe do social, e que é o projeto do Rodrigo Monteiro de Castro, é um projeto muito bom, é esse projeto que eu apoio, não foi aquele que foi levado para a Câmara, não foi aquele, alguns clubes fizeram de um outro jeito, não, é este projeto que é super estudado, porque o São Paulo aumenta a sua capacidade de recursos, e ele vai poder ter um mandatário que não venha do clube e que precise compor o seu governo, né, com pessoas de todos os grupos políticos. Por isso que São Paulo é sempre gerido pelas mesmas pessoas. Por isso que não adianta gritar apenas fora Leco. Porque o sucessor dele, a chance do sucessor dele fazer alguma coisa é muito pequena. Prova disso, a gente teve Juvenal, a gente teve Aidar e agora Leco. E uma coisa que o Lugano falou, precisamos tomar medidas impopulares. Agora, eu não tenho poder para essas coisas. O meu poder é dentro de campo empurrando, meu poder é nas redes sociais cobrando, e por isso que a gente usa o jornalismo, a gente faz jornalismo alternativo, porque a gente entende que isso é o mais benéfico possível. Gente, a Vives, a gente não ganha ainda, né? A Vives e o Gabriel aqui no site, a gente não ganha dinheiro ainda. Por quê? Nós recebemos 4 propostas de patrocínio de uma concorrente da Betsul. A gente não aceita patrocinar nada que concorra ao clube. Se o FIFA quiser me patrocinar, eu não posso aceitar, porque o São Paulo é patrocinado pelo PES. Por quê? Porque eu não quero prejudicar o clube de modo nenhum. Eu pago sócio torcedor. Ué, mas você não se credencia? Me credencio e compro o ingresso. Por quê? Para ajudar o clube. Compro camisa do clube, mesmo achando horríveis as camisas da Adidas. A única que eu gostei de comprar mesmo foi a do Volpe, que é muito bonita. Eu não gosto de símbolo monocromático, eu não gosto dessas coisas. Que bom que vazaram as camisas de treino e agora o símbolo do São Paulo tá lá, eu vou querer comprar. Vou comprar. Se tiver faixa nas camisas atrás, vou comprar com prazer. Mas assim, torcer é muito delicado. Eu não tô falando que vocês precisam fazer isso. Eu tô falando que o amor não é uma coisa que a gente escolhe. Né? Meu pai, eu brinco, meu pai falou pra mim quando eu era pequeno, eu deixo você escolher o time que você quiser, desde que tenha 3 cores, seja grande e da capital. E só tinha o São Paulo. Eu brinco muito com essa história, mas quando eu nasci com uma influência muito grande. As cinzas do meu pai estão no Morumbi. Eu não vou largar o Morumbi jamais. E eu não estou criticando quem faz. Eu vou repetir as palavras do Perecini. Cada um sabe onde o calo aperta. Eu torço para essas pessoas, porque são pessoas, para as pessoas que se dedicam a esse clube, ou se dedicaram a esse clube, eu torço para que elas repensem e não desistam. Não é momento de desistir. O clube precisa da gente em momentos assim. O clube precisa de torcedor. O clube precisa de gente que empurre. O clube precisa de uma torcida que faça a diferença. O clube precisa de uma torcida que quando um jogador está pensando entre vou para esse ou vou para lá, o jogador fala, eu quero ir para o São Paulo, porque a torcida do São Paulo, e perdoem o termo, é foda. Esse é meu sonho. Tá? E desculpem o palavreado, mas eu acho que ele se aplica aqui. Meu sonho é ver uma torcida que não dependa de quem é o administrador do clube, de quem são os jogadores. Uma torcida que ame o clube, que ame a instituição, que quando vem alguém falar, não ganha nada, querido, vamos ver a próxima, entendeu? Que vá de cabeça erguida. Hoje eu fui trabalhar e assim, muitos palmeirenses, muitos corintianos, até corintianos, tirando o barato dessa fase do São Paulo, minha cabeça está erguida.
Manda o seu pior que eu vou levantar. Manda o pior que você tiver que eu vou levantar. Porque o que me move é a paixão por esse clube. Então é isso, gente. Desculpem esse longo desabafo. Não é uma crítica a ninguém, pelo contrário. É uma tentativa de motivar as pessoas, de trazê-las de volta. Porque vai ficar mais fácil ter essas pessoas do meu lado na batalha. Vai ficar mais fácil ter você do meu lado nessa batalha. Desistir não pode ser uma opção pra gente. Não, a menos, obviamente, que esteja atrapalhando saúde, mas desistir não pode ser. O São Paulo é maior do que todos nós. O Gabriel falou uma coisa, quando a gente morrer daqui a 40 anos, não tem mais a gente aqui, o São Paulo ainda existirá. E vai ter gente que vai dedicar a vida para isso. O São Paulo é um clube que José Poy, um cara que ensinou a gente a amar, José Poy, abriu mão de salário, porque o clube não tinha condições de pagá-lo, saiu vendendo de casa em casa a cadeira cativa para ajudar a pagar o Morumbi. Como com esse exemplo eu posso fazer menos? Não dá, não tem condição. Amar esse clube, eu nasci para amar esse clube. Eu nasci para carregar esse clube. E se o fardo for grande, eu vou ficar mais forte para conseguir carregar. Tá bom? Gente, muito carinho para todos vocês. Obrigado pela paciência. Se puderem compartilhar esse vídeo com mais São Paulinos, eu vou agradecer muito. E desculpem as histórias que eu contei, mas é que eu precisava que vocês entendessem o ponto de vista. Como é que eu sinto as coisas, senão não ia ficar sincero. Tá bom? Um abração para todo mundo. E mais do que nunca, vamos São Paulo!